sobre o que seria ministrado aqui hoje. E hoje eu quero falar de um tema chamado fé e razão. Nós temos duas coisas na nossa vida que nos acompanham. Nós temos a fé e nós temos a razão. E é sobre essa temática que o Espírito de Deus tocou ao meu coração, que eu ministrasse para esta igreja nessa noite. Se você ficar ligado comigo na palavra que há de ser pregada, eu profetizo sobre a tua vida, que Deus vai renovar a tua fé, que Deus vai fortalecer a tua fé, que Deus vai trazer algo novo, um renovo sobre a tua fé. É sobre fé e razão que eu quero falar hoje. E para falar sobre esse tema, eu quero falar de alguém que andou com essas duas coisas, e o seu nome é Abrão. A Bíblia diz no capítulo 12 do livro de Gênesis, que Abrão, um homem morador de uma terra idólatra, de um povo idólatra, ouve uma voz, e esta voz que ele ouve o chama para sair de um lugar de conforto. Esta voz que brada no seu ouvido dizia: Abrão, sai da tua terra e da tua parentela, saia da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz, pastor Wellington, que Deus chama Abrão. É muito bom estar aqui ministrando para vocês nessa noite, porque eu estou ministrando para alguém que foi chamado por Deus, porque eu estou pregando para alguém que tem uma chamada de Deus, porque eu estou pregando para alguém que foi escolhido a dedo por Deus. No capítulo 12 de Gênesis, nós vamos ter a chamada de Deus para a vida de um homem. Mas quando eu observo o texto do capítulo 12, eu compreendo um primeiro ponto. No versículo 1, no versículo 2 e no versículo 3, Deus faz lindas promessas, mas todas as lindas promessas são carregadas de uma ordem, de um requisito e de um posicionamento. Porque nós não podemos viver promessa se nós não quisermos nos posicionar diante de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Para viver uma promessa de Deus, primeiro eu preciso me posicionar. Pregador, e quando é que Deus cobra dele o posicionamento? Quando Deus olha para Abrão e diz: sai da tua terra. Deus está dizendo para ele: eu tenho lindas promessas para você, eu tenho uma grande nação, eu tenho bênçãos, eu tenho vitória, mas você precisa sair. Se a gente olhar para o texto de forma rápida, a gente acha que é algo simples. Se a gente olhar para o texto de forma desapercebida, a gente acha que é algo tranquilo, simplesmente sair, mas não é, igreja. Entenda, quando Deus olha para Abrão e Deus diz: sai da terra, Deus está cobrando a ele um posicionamento que requeria dele uma renúncia. Eu preciso falar algo que vai doer na gente, e o que eu estou pregando dói também no pregador. A chamada de Deus, ela cobra de nós todos os dias uma renúncia da nossa parte. No caminho da chamada, no caminho da promessa, todo dia a gente renuncia a alguma coisa para viver pela fé. Porque o que é viver pela fé, pregador? Viver pela fé é renunciar diariamente. Você renuncia na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, 7 dias por semana, 24 horas por dia, é você renunciando. Irmãos,
Eu preciso dizer uma verdade de Deus para alguém aqui. A promessa do capítulo 12 de Gênesis estava condicionada a um posicionamento que era sair da terra. E quando Deus olha para Abrão e diz para ele: olha, você tem que sair da terra, Deus estava dizendo para ele: eu preciso tirar você desse lugar de conforto, porque o caminho da promessa vai arrancar a gente do lugar do conforto. A gente nunca vai dizer que vive pela fé se a gente estiver num lugar de conforto, porque viver pela fé traz desafios para o nosso coração. É você não sabendo o que vai vir amanhã, mas esperando que Deus vai providenciar alguma coisa. É aí que entra a temática que o Espírito Santo me deu. Meu filho, você precisa falar da fé e da razão. O mundo vive pela razão, e é por isso que o mundo é agradável. Por quê? Porque o mundo anda por vista, mas o crente vive pela fé. A Bíblia diz: pela fé o justo viverá. Estou pregando para gente aqui, que talvez você entrou aqui preocupado com o seu amanhã. Talvez você entrou aqui dizendo: Deus, o que eu vou fazer? Talvez você entrou aqui dizendo: Senhor, será que eu vou conseguir? O Espírito de Deus me trouxe com uma mensagem profética para alguém, para dizer para você: eu estou na tua chamada, diz o Senhor. Não foi homem que chamou você, foi Deus quem te chamou. Pregador, e por que é que a chamada de Abrão foi uma chamada que o tirava do lugar de conforto? Porque Abrão estava no lugar de comodismo. Ele estava na terra do seu pai, ele já tinha sua família estabelecida, pastor Wellington. Ele estava bem ali, ele tinha os seus bens, estava perto da família. Agora imagina uma proposta que vem dizendo: sai da sua terra e vai para um lugar sem rumo, sem saber para onde ia. Posicionamento. Se talvez ainda falta algum tipo de posicionamento para você, não espere amanhã para se posicionar. Se posicione hoje. Se posicione agora. Se posicione hoje. Por quê, pregador? Porque o amanhã não nos pertence. O Abraão da Bíblia, conhecido como pai da fé, como amigo de Deus, nunca seria este homem tão incrível que nós conhecemos. A sua história, o seu legado, nunca teria ficado registrado se ele não tivesse se posicionado. No capítulo 12, verso 1, Deus nos chama. No capítulo 12, verso 4, ele se posiciona. No verso 4 do capítulo 12, o texto diz: partiu, pois, Abrão. Imagina o peso disso. Imagina o peso de partir, de sair do lugar de conforto. Pregador, o que é sair do lugar de conforto? É dizer não para a minha vontade e dizer sim para a vontade de Deus. O que é sair para o lugar de conforto? É se colocar no meu quarto com a porta fechada, no lugar da oração. Tudo isso é sair um pouco do conforto. No verso 4, Abraão parte da sua terra, e ele sai como peregrino, sem rumo, apenas confiando em uma voz. Sabe por que as pessoas chamam a gente de doido? Sabe por que taxam o crente de louco? Sabe por que eles assustam quando passam na porta dessa igreja e te vê com a mão levantada, glorificando, cantando os belos louvores que aqui são entoados, e alguém diz: ih, esse povo é doido, olha lá. Sabe por que alguém não entende? É porque você escolheu obedecer a voz que um dia te chamou. Abraão sai, e quando ele deixa a sua terra, ele inicia uma peregrinação pelo deserto.
Abraão não tinha casa fixa, ele tinha tendas. Onde ele passava, ele estabelecia a sua tenda. Por onde ele passava, Deus confirmava a promessa. No capítulo 12, versículo 7 do livro de Gênesis, durante a sua caminhada, a Bíblia diz que Deus apareceu para Abraão. Olha que interessante. Está aqui escrito, ó. E apareceu o Senhor a Abraão. Em todo o tempo que ele caminhava pelo deserto, ele tinha a evidência de que Deus estava com ele. Por quê? Porque Deus falava com ele, porque ele sentia a presença de Deus. Irmão, tem coisa melhor do que sentir a presença de Jesus? Tem coisa melhor do que sentir o sabor, o cheiro, a intimidade de estar na sua presença? Mas tem um negócio interessante nesse texto, e aqui nós vamos falar um pouco sobre razão também. No capítulo 12, verso 7, que foi colocado aqui, Abraão tem uma visita de Deus. Deus está reafirmando aquilo que ele já havia dito para ele. Quantos aqui já ouviram uma profecia? Levante as mãos, alguém que já ouviu uma profecia. E quantos aqui já ouviram uma profecia de forma repetida? Olha, já falaram isso para mim, Deus já falou isso comigo. É uma confirmação de Deus. Durante a trajetória de fé, Deus reafirmava a promessa. Errante pelo deserto, Deus falava com ele. E a Bíblia diz que nessa jornada, quando Abraão está caminhando, ele chega em certo lugar e ele faz um altar para Deus. Estava tudo bem até aí, estava perfeito, pastor Wellington. Ele estava seguindo a caminhada, porque todo começo de uma jornada é lindo. A gente está ali naquela fé genuína, animado, crendo, confiando. Mas a Bíblia diz que de repente a fome alcança aquele lugar, aquela terra. E quando a fome chega, nós temos um problema. O problema agora é que entra a razão. Pregador, onde é que a fome chega? Gênesis capítulo 12, versículo 10. E havia fome naquela terra. Qual é a terra que tinha fome, pregador? No mesmo lugar onde ele tinha terminado de edificar um altar para Deus. Tem gente que olha para quem é crente, para quem prega, para quem é profeta. Tem gente que olha para o pastor da igreja e pensa que a gente é um tipo de super-herói, que a gente não enfrenta nenhum tipo de dificuldade, que a gente não tem emoções. Quando a fome chega, o natural acontece: o medo, a dúvida, e a razão entra na vida daquele homem. Quantos aqui de nós, tomados pelo impulso, não já tomamos atitudes, não pela fé, mas pela razão? Acho que todos nós, em algum momento da nossa vida, já agimos pelo impulso, já tomamos atitudes no momento do vento. Quando o vento chega, quando a dificuldade aperta, quando a dificuldade bate na porta, quantos de nós não nos amedrontamos? Irmãos, tem uma coisa interessante nesse texto. Por quê, pregador? Porque no capítulo 12, eu volto a repetir, no capítulo 12, verso 7, Deus aparece para ele. No capítulo 12, verso 10, tem fome na terra. Na razão, alguém poderia olhar e dizer: mas peraí, como que o Deus que está com ele e que aparece para ele, deixa ele ter fome? É aí que a razão entra. No verso 7, Deus está reafirmando a promessa, irmãos. Deus está dizendo: ó, você vai ser grande, Abraão. Mas no verso 10, ele estava ali com fome. A fome chegou. Porque o dia mau, irmãos, ele bate na porta de todo mundo. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, ele fala sobre o dia mau e sobre a importância de estarmos revestidos com as armaduras de Deus. E a grande verdade é que todos nós, como servos de Deus, estamos sujeitos a enfrentar os dias maus.
E quem não compreende, olha para a gente e diz: mas não é crente, mas não está em todo culto, mas não ajuda o pastor na igreja, mas não jejua, mas não ora, mas não vai para o monte. Por que é que ele está passando por isso? Entre a fé e a razão. No momento daquela dificuldade em que a fome chegou, a Bíblia diz, versículo 10 do capítulo 12: Abrão desceu ao Egito. Só que antes de descer ao Egito, ele observa o Egito e ele vê que ali era um lugar que tinha estabilidade. Ou seja, a fome está aqui, mas lá não tem fome. A fome está aqui, mas lá tem segurança. A terra era agradável, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem muitos perigos na trajetória da nossa chamada de Deus. Perigos que muitas vezes, situações que vêm para tentar anular a promessa que um dia Deus nos fez. Aqui nós estamos vendo, ainda que de forma temporária, a promessa ficar um pouco interrompida na vida dele. Por quê? Porque em nenhum momento, irmãos, Deus manda Abrão descer ao Egito. Olha que interessante. Nenhum momento Deus olha para ele e diz: desce lá porque lá vai ter comida. Não, se fosse a vontade de Deus, Deus o teria avisado, Deus o teria direcionado. Mas Abrão aqui, ele age pelo impulso. E essa mensagem não é de juízo, porque talvez se eu fosse ele, eu também faria a mesma coisa. Talvez se nós estivéssemos no lugar de Abrão, essa seria a nossa escolha: descer ao Egito. Quantas vezes nós já agimos pelo impulso e quase nos afastamos de Deus? Quantas vezes nós agimos pelo medo e quase anulamos a promessa que o Senhor fez para a nossa vida? Quantas vezes nós agimos e escolhemos a razão pelo medo? Ele desceu ao Egito. Eu não quero me aprofundar muito nesse contexto, porque nós sabemos que o que ocorreu ali foi algo gravíssimo. Ele quase perdeu a sua esposa, quase que teve um problema maior ali, porque quando ele desce ao Egito, irmãos, ele olha para a esposa e diz: olha, diga que você é minha irmã, e que você é formosa, e que eu tenho medo que façam algo comigo, para tomar você de mim. E ali vira uma maior confusão. Por quê? Porque escolhas erradas podem trazer prejuízos eternos. Ele decidiu descer ao Egito, no impulso, no meio da adversidade. E quando ele escolhe descer ao Egito, ele tinha se esquecido do altar que ele havia acabado de edificar para Deus. Eu estou pregando para a gente aqui que é ser humano, irmãos. Eu estou pregando para a gente aqui que viu Deus falar no culto, mas chegou em casa no outro dia, a provação veio e desanimou, e talvez até pensou: Senhor, será que foi mesmo o Senhor que falou comigo? Se você estava com esse pensamento, Deus me trouxe aqui para ser resposta para a vida de alguém. Deus vai renovar a tua fé. O Egito foi uma lição, e de repente acontece um rebuliço. Ele sai do Egito, e quando ele sai do Egito, a Bíblia diz um negócio muito interessante. Quando ele sai do Egito, ele volta exatamente para o mesmo lugar onde estava o altar que ele nunca deveria ter deixado. Gênesis capítulo 13, a partir do verso 3. Ele retorna ao lugar de origem. Ele volta para o lugar anterior. Gênesis capítulo 13, versículo 3. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar
onde primeiro estivera a sua tenda. Ou seja, ele volta para o lugar da origem. Ele volta onde estava edificado o altar. Ele volta para o caminho onde ele viu Deus aparecer para ele. Ele volta para o caminho da fé. Irmãos, eu vim aqui para ser instrumento de Deus para a tua vida. Você não será conduzido pela razão, você não será conduzido pelas convicções humanas, você será conduzido pela fé. Ele voltou para o lugar de origem. E sabe o que o Senhor está dizendo para você? Talvez tudo que você precisa é voltar para o lugar de origem. É voltar a fazer aquele jejum que você não faz mais. É voltar a ir para o monte como você ia antes. É voltar a dobrar o joelho na madrugada como você ia. É voltar a buscar a Deus como você buscava antes. Deus está dizendo: eu estou com saudade de gente no secreto aqui. O Espírito de Deus brada ao meu ouvido dizendo: ei Abraão, eu tenho saudade de você. Volte para o caminho. O diabo tentou anular a promessa, mas ele não conseguiu, porque tem um selo em você. Eu te vi quando você desanimou na fé, mas eu também vi o dia que você tomou posicionamento e deixou a sua terra. Deus te conhece, Abraão. O Espírito do Senhor te conhece. Talvez seja tempo de voltar ao lugar de intimidade de novo. Viver pela fé, irmãos, é um desafio. Viver pela fé, irmãos, é um desafio diário que nós temos que enfrentar. É você não saber que jeito que vai ter amanhã, mas é dizer: Senhor, se for o Senhor que me chamou, e se eu estou no caminho, é o Senhor que está cuidando da gente. Eu sei que é difícil. Viver pela fé é algo muito complicado, irmãos. Tem momento que a nossa fé quer naufragar, né? Que a gente quer escolher a razão. Mas todas as vezes que essa porta da fé e a razão se colocar diante de você, escolha a fé. E o Espírito Santo te trouxe aqui hoje com uma mensagem profética. Nesta noite é noite de posicionamento de fé. Escolha se posicionar. O Espírito de Deus te diz: para de ficar atormentado com coisas que fazem parte da sua razão. Eu tenho cuidado de vós, diz o Senhor. Quem te dá roupa é Deus. Quem te dá comida é Deus. Quem prepara o pão é Deus. Quem prepara o alimento é Deus. Quem faz a tua vida financeira ser boa é Deus. Você é peregrino, você está caminhando. Sabe por que Abraão, ele fazia tenda? Porque ele não ficava estabelecido em um só lugar. Deus o levava. Era alguém que entendia que não fazia parte daquele lugar. Era alguém que estava caminhando o caminho de Deus. Você não é daqui não, irmão. Você está caminhando o caminho de uma promessa. Você está caminhando para uma terra incorruptível. Você está caminhando para aquilo que o Senhor chamou você para caminhar. Estou olhando para você, minha irmã. Coloca uma mão no seu coração. Assim diz o Senhor: eu removo a ansiedade da tua alma, porque eu conheço as preocupações que pairam sobre a tua vida. Mas eis que derraço e decalamanasúbia,
Eis que nesta noite, diz o Senhor, eu acendo uma chama no teu coração. Eu coloco um desejo sobre ti de servir, servir, servir. Seja cheio do Espírito Santo. O Deus de Abraão está aqui. Meu Deus, que negócio forte é aquele ali, pastor. Entre a fé e a razão, Jesus, olha só. Isso é mistério, né? Meu Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Melhor não é o começo, melhor é o final das coisas. Melhor não é nem o meio. Existe um processo que o crente tem que passar, irmãos. E Abrão foi um homem que foi muito provado por Deus. Ele foi provado por Deus em vários aspectos. Desde o capítulo 12 de Gênesis, ele estava sendo provado por Deus. Tem momentos que Deus vai provar você. Tem momento que Ele vai arrochar, vai apertar você. Se o coração daquele homem tivesse na razão, ele teria abandonado a caminhada e não teria se levantado. Mas ele ouviu uma voz. O Espírito de Deus está falando comigo nesse altar. Eu não sei se você acredita nesse negócio, mas o Espírito de Deus está falando comigo no altar dessa igreja. E o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim, Gabriel, eu estou fazendo gente que está aqui ouvir essa voz. Você não vai parar, porque você vai ouvir a voz. Eu queria que você fechasse os olhos, se você pudesse. Essa voz vai ser a tua direção. É a voz de quem, pregador? É a voz do Senhor. Esta voz vai direcionar a tua rota. Esta voz vai guiar os teus passos. Esta voz vai dirigir a tua vida. O que moveu a fé daquele homem, e o Espírito de Deus está me dizendo, Gabriel, o que fez Abraão sobreviver aos obstáculos foi a minha voz. Não é porque ele era forte, não, que isso. Ele era um homem comum, como qualquer um de nós. É a voz. Se permita ouvir a voz nesta noite. Se permita ouvir a voz nesta noite. O Espírito está convidando a você. O Espírito de Deus está te convidando, dizendo: ouça a minha voz agora. Não é amanhã, é agora. Ouça a minha voz. A minha voz vai direcionar você. A minha voz vai guiar o teu passo. A minha voz. Deus está fortalecendo a gente, a fé de gente que está aqui. O Espírito do Senhor está fortalecendo a fé de gente que está aqui. Aleluia, aleluia. Eu profetizo sobre a tua vida. Você não será movido pelos impulsos da tua carne. Você não será movido pelos que os seus olhos carnais enxergam. Você será movido pela voz que te chamou. Você será guiado pela voz que um dia fez uma promessa para você. A voz de Deus é quem direciona a sua igreja. Pregador, qual era o segredo desse homem? O segredo dele era a voz de Deus, que um dia ele fez uma promessa. Se alguém lhe disser que Abraão era um homem extraordinário e que ele era forte demais, ele era um homem como qualquer um de nós.
sujeito às mesmas coisas que nós, mas que ele era movido pela promessa de Deus. E se você quiser e acreditar, Deus vai fortalecer a tua fé, porque foi exatamente o que o Espírito de Deus me disse quando eu estava meditando em sua palavra. O Espírito do Senhor me disse: tu vais ministrar uma mensagem, onde através desta mensagem eu vou renovar a fé de pessoas que estão ali. Pai, em nome de Jesus, eu ministro sobre os teus filhos um renovo, um fortalecimento e uma graça extraordinária sobre eles agora. Que aqueles que acreditam possam receber, que aqueles que estão fracos na fé e que precisam de uma fé mais forte, Senhor, que o Senhor entrega agora na mão dos teus filhos, na mão dos teus filhos, na mão dos teus filhos. Já estou terminando. Senhor, eu ministro sobre os teus filhos uma nova unção, que aqueles que falam em línguas estranhas, que aqueles que têm mistério de Deus, possam receber renovo nessa noite, que aqueles que não falam em mistério, possam começar a falar, que aqueles que precisam de um aperfeiçoamento espiritual, possam receber agora. Eu ministro sobre a tua vida, como um ato profético nesta noite, como um ato de mistério de Deus, que você seja a partir de agora cheio, 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 cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, cheio da graça, cheio da glória, cheio do poder, cheio da presença. Seja cheio, recebe agora o Espírito Santo sobre ti agora. Exerce a tua fé agora, exerce a tua fé agora, a fé de um vencedor, a fé de alguém que é sobrevivente. Sobrevivente, ei, sobrevivente. O Espírito Santo está dizendo para você: quantas guerras você já sobreviveu? Quantas vezes o diabo tentou te matar? Ei, sobrevivente, você é um sobrevivente. Agora, obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Repita comigo: Pai, muito obrigado. Diga assim: pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Diga: Senhor, entre a fé e a razão, me ajuda a andar pela fé. Diga: Senhor, eu sei que é pela fé que nós temos o registro dos heróis da fé e o seu legado. Amém. Olhe para cá. Guarde essa palavra no teu coração. A história de Abraão, pastor Wellington, deixou um legado. Todo o processo que a gente está vivendo hoje, pastor Wellington, é o legado que a gente está deixando para alguém. Até as nossas dores são um legado, até as nossas adversidades se tornam um legado. Não desista. Alguém um dia vai ler e contar a sua história. Deus abençoe, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus.